Meus irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia nesse domingo especial que nos deu o Senhor. Hoje, domingo pela manhã, dia 22, glória a Deus. Vamos fazer uma live nesse momento, claro, uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Gostaria que você que vai assistir essa live, você que vai compartilhe ela. Eu tenho uma palavra hoje de alerta. Eu estava a semana inteira meditando nessa palavra. E hoje pela manhã, quando estávamos orando, diante de tamanho compromisso que temos diante de Deus, da sua palavra, a ordem dada à igreja de Cristo, irrevogável e de maneira que interfere na vida eterna de muitas pessoas e também interfere na vida de muita igreja de Cristo aqui na terra. Eu tenho nesta manhã uma palavra de alerta a todo cristão, a todo obreiro, a todo pastor, a todos os ministérios que Deus tem levantado na terra. Eu tenho uma palavra de alerta muito séria, que eu gostaria de, com responsabilidade, transmitir esta palavra. Você vai entender a importância deste assunto a qual vou abordar nesta manhã, ao vivo, aqui direto de São Lourenço do Piauí, no campo missionário onde estamos morando, né? Já desde 2017 que evangelizo aqui o Piauí e estamos agora morando aqui para executar um projeto de Deus. Mas vamos à palavra de Deus, que é o que nos importa. Eu quero falar tudo baseado na palavra de Deus. Vamos folhear Bíblia, vamos aqui ler muitos versículos, interpretar eles fielmente conforme a sua palavra. A Bíblia só tem uma interpretação. A Bíblia não tem duas interpretações. A Bíblia só tem uma interpretação e a Bíblia se revela por si própria. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, inerrante, inspirada aos seus servos profetas, apóstolos que escreveram no espaço aproximadamente de 1600 anos, né? Em diferentes nações foram escritas uma Bíblia pelos seus servos que Deus escolheu, no espaço aí aproximadamente de, como já falei, de 1600 anos. Foram aproximadamente aí 40 escritores que escreveram a Bíblia, todos inspirados, receberam a inspiração e a revelação divina e a ordem para escrever. Por isso a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, infalível. Toda a verdade está aqui. Por isso que tudo que Jesus falava, ele dizia: em verdade eu vos digo. Ele estava atestando que a sua palavra é a maior verdade. Então vamos falar um pouquinho da verdade de Deus, que é a sua palavra. Gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia em um texto muito conhecido, que eu quero tomar só por base do nosso assunto, o início do nosso assunto, mas depois nós vamos discorrer alguns versículos da palavra de Deus com calma, irmão, com calma. Como o assunto é muito sério, eu quero falar com bastante calma para que todos venham compreender e entender. E é um alerta a pessoas correndo risco, a igrejas correndo risco. Então, essa manhã Deus tirou para me dar um alerta à sua igreja, ao seu povo, o povo de Deus. Vamos lá, abra a tua Bíblia comigo em Marcos. Não te importe aqui muito com a homilética aqui, porque eu vou balançar um pouco, porque estou aqui no meu quarto, aqui está a minha Bíblia. Então vamos manuseá-la. Está aqui a palavra de Deus, a qual irei usar. A minha Bíblia aqui que eu estou na minha mão, a Bíblia pentecostal. Vamos lá. Marcos 16 e 15, muito conhecido. Diz assim, ó. Esse aqui foi após Jesus ressuscitar. Ele apareceu aos seus discípulos e deu essa seguinte ordem. E disse-lhes, primeiro é plural, não é singular.
não é para alguns discípulos de Cristo, é para todos os discípulos de Cristo. Isso é interpretando a Bíblia na hermenêutica, né? Interpretando a Bíblia na sua linguagem, no que ela quer dizer, palavra por palavra. Então vamos lá. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mundo é singular, porque é um só mundo, né? Aonde moram todos os habitantes da terra, é o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Evangelho é singular, é único. Não existe 2, 3 evangelhos. Que uma religião prega um evangelho, outra religião prega outro evangelho, porque tem uma interpretação diferente. Não existe 2 interpretações. É um único evangelho de Cristo, da cruz. Paulo disse: eu não me envergonho de pregar o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o único, bibliocêntrico, cristocêntrico. Não há outro evangelho a ser pregado a não ser o evangelho de Cristo, anunciado pelos apóstolos de Cristo. Então é suficiente o que Cristo disse, que os apóstolos escreveram, é suficiente para reger a nossa vida e a igreja. Tem gente deixando de lado, igrejas deixaram de lado a revelação da palavra de Deus. O que os apóstolos pregaram para colocar outro evangelho paralelo ao de Cristo. Mas deixa eu já te dar um alerta. A Bíblia diz que aquele que tirar uma parte da palavra ou acrescentar, vai ter as maldições que esse livro contém, vai receber sobre ele. E a sua parte, quem tirar, vai ser tirada a parte das promessas da vida eterna também contida nesse livro. Então aqui a ordem é: e disse-lhes a toda a igreja. Não fica você escondido dizendo que não é para você. O id é para toda a igreja, cada um Deus dá uma ferramenta, cada um Deus dá uma forma de levar o evangelho, de contribuir para que esse evangelho alcance vidas. De alguma forma, nós todos estamos inseridos no processo de anunciar o evangelho. As formas iniciando, orando, de maneira que sejamos cheios do Espírito Santo, de maneira que Deus possa nos ungir, nos capacitar, enchendo-nos do Espírito, e o Espírito dando os dons. Os simples recebem capacidade, ousadia, dons para proclamar este evangelho de diversas formas, quer falando verbalmente, quer colocando a mão sobre os enfermos e eles sendo curados, quer expulsando os demônios, quer falando língua, interpretando, profetizando. Então há tantas formas que quando o crente ora, busca e é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo dá dons para ele ser útil. O mais simples passa a ser ousado na mão de Deus, como foi o caso dos pescadores que Jesus escolheu. Foram homens que, após ser cheios do Espírito Santo, se tornaram verdadeiros atalaias de Deus a proclamar esse evangelho. Simples pescadores, homens sem letra, mas Deus usou no poder, na unção, nos dons do Espírito Santo. Então a ordem aqui, queridos, é ir por todo o mundo. Olha o desafio que Deus deu à igreja: ide por todo o mundo. A ordem de Cristo é que o evangelho percorresse todas as nações, começando em Jerusalém. Eu vou lá ler para nós dar prosseguimento depois dessa ordem. Lucas capítulo 24. Dar continuação aqui. Jesus aqui está dando as últimas instruções para os seus discípulos, para depois ele subir ao céu. Então ele diz assim, o capítulo de número 24 e 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha.
E eis que sobre vós envio, agora estou no versículo 49 já. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse aqui a ordem, ele ainda dando a ordem, né, a aparição de Jesus aos 12, que é o mesmo que está lá inserido em Marcos 16 e 15. E em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Começando aonde? Em Jerusalém. Por quê? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos lá em Atos, capítulo de número 1 e 8. Atos, o que Cristo disse lá em Atos, capítulo 1 e 8? Eu vou folhear a Bíblia com paciência, viu, meus irmãos? O nosso assunto aqui é Bíblia. Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que ele disse para ficar em Jerusalém e começar em Jerusalém? Porque eles iam ficar em Jerusalém até do alto ser revestidos do poder. Então os discípulos que ouviram esta palavra, esta promessa, eles foram para Jerusalém, para o cenáculo, onde habitavam os apóstolos, e eles começaram a orar. Oraram incessantemente, até que a Bíblia diz no dia do Pentecostes, que era o dia de uma festa judaica, que tinha muita gente em Jerusalém, que vinha gente de toda a nação, e até fora da nação de Israel, muitas nações vinham a essa festa. Cumpriu-se o dia da promessa e todos os 120 que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. De maneira que até ali o culto era de porta fechada, com medo da perseguição, com medo do judeu, porque após a morte de Cristo houve uma perseguição contra os discípulos de Cristo. Então eles fecharam a porta, ficavam escondidinhos, mas eles oraram, até do alto ser revestido. Quando eles foram revestidos do poder, que viu-se língua como os que de fogo repartida sobre cada um deles, um barulho como que de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e todos começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia. Houve um alvoroço, um barulho tão grande naquele dia que ajuntou uma multidão de povos em frente ao cenáculo. E Pedro, na ousadia, porque agora estava cheio do Espírito Santo, o temor foi embora, o medo de morrer foi embora, a covardia foi embora. E ele abriu as portas do cenáculo e pregou para o que estava do lado de fora. Varões israelitas, estes homens não estão embriagados, sendo apenas 9 horas da manhã, como vocês aí estão dizendo, que esse barulho aí é porque estão cheios de mosto, estão isso. Não, isso aqui é a promessa que Deus fez através de Joel, que do Espírito eu ia derramar sobre toda a carne. E ali ele anunciou a salvação em Jesus. E se converteu naquele dia quase 3.000 almas, porque eles foram cheios do Espírito Santo após a oração e veio a ousadia para anunciar a palavra. A igreja que não ora, que não busca Deus, que não é cheia do Espírito Santo, é uma igreja medrosa, é uma igreja covarde, é uma igreja que só tem programação interna. É uma igreja de portas fechadas, os pecadores não têm acesso, a igreja não sai para a rua, não impacta os perdidos, não sai aos valados. A ordem que está na palavra de Deus: saiam, vão pelas ruas, pelos valados, achem os aleijados, coxos, mancos, cegos e forçai-os para que a minha casa se enche. O ide está bem claro, a igreja sai para fora, ide, é a igreja saindo para fora levando o evangelho, mas muitas igrejas hoje vivem o vinde, tem programações só internas e querem que alguém, que o povo venham, mas isso não é suficiente. Esperando o vinde,
Há muitas pessoas na cidade, nos estados, que nunca ouvirão a palavra. A igreja sai às ruas, a igreja desce ao nível dos pecadores, a igreja vai aos valados, a igreja vai aos prostíbulos, a igreja vai aos que estão na sarjeta, a igreja vai ao lugar onde estão os pecadores e resgata as almas através do poder do evangelho. Mas para Deus usar desta maneira, a igreja precisa estar revestida, cheia do poder do Espírito Santo, porque a timidez vai embora, a covardia vai embora, a ousadia de Deus é maior do que os demônios. Eu vou contar aqui, para fazer um breve testemunho. Nós estávamos já aqui, vai fazer 15 dias que eu fui convidado pelo missionário Manuel. O missionário Manuel nos ajuda, trabalha aqui na base missionária, está ligado à Igreja Assembleia de Deus aqui de São Lourenço do Piauí, e ele evangeliza vários povoados aqui em volta da base missionária, povoado aí de 6, 7, 8 quilômetros em volta aqui, ele evangeliza, que é vários povoados. Ele marcou um culto toda terça em um povoado, terça em outro, e ele me convida para lá fazer esses cultos, como o pastor presidente aqui também vai, a igreja aqui de São Lourenço coopera, né? Pastor presidente, pastor Fabiano aqui de São Lourenço. E na terça-feira passada ele me convidou para nós lá fazermos um culto. Eu tenho uma caixinha de som de evangelismo, tenho um caminhão de som para as cruzadas e culto pequenos assim, doméstico, na área de uma casa, num pátio, a gente leva a caixinha de som, microfone. Chegamos ali, uma comunidade, que umas irmãs da Igreja Batista, algum tempo atrás, tentaram fazer um culto e não conseguiram, porque veio um redemoinho de vento para cima delas e foi algo terrível, e não conseguiram fazer porque ali tem uma macumbeira que domina aquele lugar, que muitas pessoas vão ali para ela atender, né? E ela tem raiva dos crentes. E o culto não foi longe da casa da macumbeira, que marcaram na casa de uma não crente. Chegamos ali em 3 irmãos para fazer esse culto. Depois eu liguei para mais um casal, para eles ir lá para ajudar, para louvar, cantar alguns louvores, para o culto ter também louvor. Começamos a pregar a palavra e Deus começou a mover os vizinhos, as pessoas daquelas comunidades em volta, e veio aproximadamente 45 pessoas não crentes àquele culto. E veio entre essas pessoas a dita macumbeira, que enfrentava os crentes, que dominava aquela região de muitas pessoas oprimidas, carentes. Irmãos, começamos a pregar a palavra na ousadia do Espírito Santo, no poder do nome de Jesus. Todos ouviram a palavra com muita atenção. 2 pessoas começaram a tremer, não conseguiam olhar para frente na direção onde nós estávamos pregando a palavra. Ela começava a tremer e desviar o olhar para o lado, baixava a cabeça e tremia o corpo todo. E outro senhor também começou a passar mal, tremer, tentou fugir do local, tentou pegar a moto, mas não conseguia ligar a moto, até com muita dificuldade conseguiu pegar a moto e sair dali, porque não resistiu ao poder do Espírito Santo. A macumbeira ficou caladinha o culto todinho, prestando atenção e ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, a ousadia do Espírito Santo nos dá coragem, intrepidez para anunciar o evangelho, para que as pessoas possessas, as pessoas pecadoras, as pessoas oprimidas pelo diabo, até os macumbeiros param para ouvir a palavra de Deus, porque maior é o Espírito Santo, o poder do nome de Jesus. Por isso Jesus disse: em seu nome se pregasse o evangelho. E ele disse lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Este é o poder do evangelho de Cristo. Mas qual é a alerta que eu quero dar? Começando aqui nessa palavra, onde nós lemos: ide por todo o mundo, ficai em Jerusalém até do alto ser revestido do poder. Aí vocês vão receber a promessa, ser-me-eis testemunha, recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Meus irmãos, a igreja de Jerusalém foi uma igreja exemplar. Se você ler ali os primeiros capítulos, após Pedro pregar, os 3.000 se converter, a Bíblia diz que eles perseveravam na oração, no partir do pão,
na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e eles faziam muito milagre. E a Bíblia diz que era uma alma de todo o povo que cria. Ninguém dizia, tinha tudo em comum, ninguém dizia isso aqui é meu. Era tudo em comum. Irmão, vendiam propriedades, traziam dinheiro ao pé dos apóstolos, os apóstolos distribuíam. E a Bíblia diz que não tinha nenhum necessitado no meio deles, porque eles eram uma verdadeira fraternidade, amor fraterno, amor de irmão, amor que se dói pelos outros, amor que deixa todo mundo no mesmo nível e ajuda todo mundo. Meus irmãos, mas onde está o erro da igreja de Jerusalém? Aonde que a igreja de Jerusalém errou? A igreja de Jerusalém era uma igreja neófita? Não. A igreja de Jerusalém era uma igreja adúltera? Não. A igreja de Jerusalém é uma igreja avarenta? Não. A igreja de Jerusalém não orava? Não é verdade, eles oravam. A igreja de Jerusalém não amava o próximo? Amava. Está ali o testemunho bíblico. Mas aonde está o pecado da igreja de Jerusalém? O pecado gravíssimo que a igreja de Jerusalém cometeu, que é o alerta que eu quero dar a todos os cristãos e a toda a igreja, para não atrair sobre vós, sobre nós, a ira de Deus, é a negligência do ide após Jerusalém. O judeu tinha uma dificuldade, o evangelho de Cristo é para nós. Nós somos descendentes de Abraão escolhido, as outras nações tinha povos em volta que eles nem saudavam, nem cumprimentavam. Por exemplo, os samaritanos, eles não saudavam o samaritano porque consideravam um povo misto, não vou entrar em detalhes, um povo misto de outras nações que virou uma miscigenação de povos. Eles nem saudavam, nem cumprimentavam porque diziam é um povo pecador. Eles eram um povo exclusivista, a propriedade da palavra de Deus, eles eram escolhidos de Deus e são escolhidos de Deus. Mas quando Jesus veio, ele veio para salvar a humanidade. Ele não veio para salvar só Israel. Não, ele veio com um propósito de salvação para toda a humanidade. Mas o judeu exclusivista, achando que a salvação era uma propriedade deles, Cristo era para eles, a salvação era para eles, eles tiveram dificuldade de compreender a palavra de Deus. Os apóstolos tiveram dificuldade de compreender a palavra de Deus. Veja que quando Deus queria salvar outros povos de outras nações, um anjo falou com Cornélio, um centurião romano que veio para Israel e se tornou um homem piedoso, um homem que amava a Deus, jejuava até 3 horas da tarde, dava esmola, um homem que o coração dele amoleceu para Deus quando ele chegou em Israel. Ele começou a dar esmola, orar, buscar Deus incessante oração. Um anjo apareceu para ele e disse, vai lá, em Jope tem um homem chamado Pedro lá, na casa de Simão, um curtidor, manda chamar ele que ele tem palavras para te salvar. Pedro, que era judeu, que não comia na casa de um varão, centurião, romano, de outras nações de maneira nenhuma, que eles tinham como povo imundo, Deus vai lá, ele estava orando na casa de Simão, o curtidor, ele estava orando na parte de cima da casa, Deus dá uma visão. Descia um lençol, um vaso como um lençol atado pelas 4 pontas, cheio de animais, de todo animais e répteis. A voz do céu disse, Pedro, mata e come. Ele disse, eu não vou matar nem comer aquilo que é imundo, não entra na minha boca. Deus disse, não chama de imundo que eu santifiquei. Ali estava tendo uma visão, Deus mostrando as nações e os povos diferentes, que era para anunciar o evangelho, que Deus havia quebrado a separação para que o evangelho fosse pregado às nações. Pedro disse, não, um judeu não se comunica, não entra na casa de um não judeu, não come com ele, não prega o evangelho para um não judeu. Aí Deus advertiu, não chama comum as nações, imunda aquilo que eu santifiquei, que o meu filho morreu na cruz, que deu a vida por eles, você vai lá e pregue a palavra para eles. Aí veio a revelação, tem 3 varões aí fora, e não temas em acompanhar eles, que eu que estou te enviando. Aí Pedro, por aquela revelação, então abre mão do seu preconceito, da sua religiosidade e vai atrás da palavra revelada de Deus para ele. Segue os 3 varões, chegou na casa de Cornélio. Quando Cornélio está lá, recebe ele com toda a sua família, amigos, vizinhos.
E Cornélio disse, todos estamos aqui para ouvir o que tu vieste dizer. Pedro abriu a boca, entendeu que o evangelho de Cristo é para todos os povos. Que Deus não faz acepção de pessoa. Aqueles que invocam e que crêem no seu nome, o evangelho e o Espírito Santo é para ele. Pedro abriu a boca e começou a falar de Cristo. Eles creram de maneira que todos foram cheios do Espírito Santo, igual o dia do Pentecoste. Pedro olhou porque foi uma comitiva de irmãos com eles lá de Jope. Como podemos negar o batismo a esse que, como nós, creram em Cristo e receber o mesmo Espírito Santo? Desceram as águas, batizaram todos aqueles que creram. Quando chegaram de novo na igreja, a igreja queria crucificar eles. Como que vocês entraram na casa de varão não israelita e comeram pão com eles? Eles tiveram que explicar, levaram testemunha. Olha, o Espírito Santo desceu sobre eles como desceu no Pentecostes sobre nós. Deus não faz acepção de pessoa. Todo aquele que invoca, que crê no seu nome, que recebe o seu evangelho, esse é santificado pelo sangue de Jesus. Aí então o preconceito foi caindo, porque senão eles estavam em Jerusalém até hoje, mas negligenciaram. Veja que lá em Atos 1 e 8, ele diz, recebereis a virtude do Espírito Santo e serão minha testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Mas eles foram para a Judeia, Samaria e os confins da terra? Não. A igreja ficou vários anos só em Jerusalém, orando, comendo pão, com alegria, com fraternização, amor mútuo entre o judeu, mas Judeia, Samaria, os confins da terra, as multidões estavam descendo ao abismo e ao inferno. E a igreja de Jerusalém vivia a fraternidade, vivia a comunidade, e esqueceu a ordem imperativa de Cristo, o ide por todo o mundo. O meu alerta é você, pastor, é você, igreja, que vive a comunidade, a fraternidade, o partir do pão, a santa ceia, estudos bíblicos, mas você esqueceu do ide. Ide por todo o mundo, saia de Jerusalém. Você esqueceu, você ficou só dentro da sua comunidade, dentro da sua cidade, achando que você é pastor só da sua denominação. Não, você é pastor de povos, você é pastor de nações, você é pastor de almas, você não é pastor de um grupo exclusivista. O evangelho de Cristo é para todas as nações. Preguem em tua igreja, prepare um povo para ganhar alma, prepare um povo para sair das quatro paredes, prepare um povo para sair das tuas muralhas, para sair para fora dos muros da tua cidade, para ver terras, povos e nações clamando por salvação, clamando por mensageiro, clamando pelo evangelho vivo de Cristo, almas sedentas. Deus está ouvindo a sede, Deus está vendo o clamor das nações, e se a sua igreja, que tem um manual na mão, a sua palavra, negligenciar, Cristo não terá por inocente. Sabe, irmãos, não caiamos no pecado de Nimrod e do povo de Seir. Você lembra? Eu vou fazer lembrar. Deixa eu tomar uma aguinha, eu vou abrir a Bíblia e vou te mostrar. Deixa eu te mostrar uns textos bíblicos aqui. Gênesis, eu disse que vou falar com calma. Depois do dilúvio, capítulo 6 de Gênesis, vem a ira de Deus sobre os pecadores e Deus abate a humanidade com o dilúvio. Sobra 8 almas, a família de Noé. Os 3 filhos de Noé são Sem, Cã, Jafé. De Cã veio um homem, um descendente de Cã, que é Cã, Cush, seu filho. Depois vem Nimrod. Nimrod, ele foi espécie de um dominador, um poderoso caçador.
um poderoso caçador, vou achando aqui. Ó, o capítulo 8, o capítulo 10 de Gênesis, versículo 8, diz assim: E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod. Quer dizer, alguém poderoso, alguém que tinha uma habilidade muito grande, poderoso caçador diante do Senhor. Ele se tornou um título. Esse aí é o como Nimrod. E o princípio do seu reinado foi Babel. Sabe, eu quero falar agora de Babel, Nimrod e os descendentes de Nimrod. Você lembra a ordem que Deus deu a Adão? Um mandamento. E veja, irmão, aquilo que está na palavra de Deus muitas coisas, é mandamento e a pessoa não se atém. Você lembra o que Deus disse? E façamos o homem, Gênesis 1:6. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move da terra. Versículo 7. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou. Agora o versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, mandamento de Deus para Adão e Eva. Qual? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Esse era o mandamento para Adão e Eva. Eu quero popular a terra, encher a terra de ser humano. Então eu escolhi vocês para vocês frutificar, multiplicar e encher a terra. Aí, qual foi o pecado de Nimrod e os descendentes de Nimrod? Eu vou ler o capítulo 11 de Gênesis. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale, marca bem essa palavra vale, na terra de Seir, e habitaram ali. Eles foram partindo, indo mais à frente, as tribos iam crescendo, os povos iam crescendo, a terra não comportava todos, eles iam populando, iam conhecendo outras terras, e foram até achar um vale em Seir. O que aconteceu quando chegaram em Seir, num vale fértil, um vale próspero, um vale que provavelmente plantava e colhia abundância de água? Olha a ideia que eles tiveram quando chegaram no vale fértil. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos, queimamo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, é uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aqui está o pecado deles, querido. Enquanto eles estavam sendo caçadores, enquanto eles estavam procriando filhos, enquanto estavam dominando terras, conquistando, eles tinham a bênção de Deus. Aonde foi que eles pecaram e atraíram a ira de Deus? Quando eles chegaram no vale fértil de Seir. Eles certamente tinham passado por alguns desertos, algumas regiões não produtivas, algumas lutas, algumas dificuldades, mas quando eles chegaram no vale fértil, amigo, eles esqueceram de tudo e disseram: eita, eia, vamos falar na linguagem de hoje, eita, olha que terra fértil que nós achamos, olha que cidade boa que eu estou agora, que região boa, ai, eu não saio mais daqui, agora eu vou morrer aqui. Sabe de uma coisa? Disseram para o outro: nós vamos ficar por aqui. Deus disse: frutificar e encher a terra? Não, mas aí quem sabe para frente tem deserto, tem luta, nós vamos ficar por aqui. Vamos pegar barro, fazer tijolo, vamos aqui pegar betume,
Vamos fazer por cal e vamos edificar aqui uma torre que toque os céus, para que ninguém mais se espalhe na terra. Aí nós trabalhamos em volta, olhamos para a torre e voltamos tudo para a volta dessa torre. Vamos edificar cidades, vamos ficar por aqui, não vamos mais cumprir a palavra de Deus de ir por todo mundo, de frutificar e encher a terra. Ah, meu querido, enquanto eles estavam frutificando, enquanto eles estavam crescendo, Deus estava no céu alegre, mas o dia que eles tiveram essa ideia de confrontar a ordem de Deus, de não popular mais a terra, eles atraíram a ira de Deus. Olha o que Deus fez. Parece que até ali Deus está lá quietinho no céu, abençoando eles, alegre, mas quando eles tiveram essa ideia, eles atraíram Deus. Então desceu o Senhor. Mas essa palavra, Deus não desceu para abençoar, Deus desceu para conferir o que eles estavam fazendo de verdade. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é uma, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Olha, se eu não agir, é isso que vai acontecer. Vão ficar a vida inteira em volta dessa torre, vão se desviar de mim, da minha palavra. Eu vou ter que agir, e eu vou agir. Por isso, eita, desçamos, aqui é Deus falando agora, eita, versículo 7 do capítulo 11, eia, desçamos e confundimos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Betel, que quer dizer confusão, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Você está vendo onde estava o pecado deles? Não diz que eles eram adúlteros, não diz que eles eram feiticeiros, não diz que eles queimavam seus filhos aos deuses, não. Eles pecaram contra um mandamento: crescei, frutificai e enchei a terra. A palavra deles é: não cresçamos, não populamos a terra, vamos ficar aqui só no vale fértil. Meus amados, não é o pecado de muitos servos de Deus? Passam lutas, são missionários, andam pelos desertos, comendo muitas vezes pão de dor, sofrendo. Aí caminho pelo deserto 1 ano, 2, 10, 15, 20, aí chego numa cidade grande, num vale fértil, vale de Seir. Ah, daqui eu não saio mais. Não, vamos edificar aqui uma torre. Vamos fazer umas construções enormes aqui para deixar o meu legado, o meu nome aqui. Ah, aqui eu vou me aposentar, aqui eu vou jubilar. Daqui eu não saio mais. Não, é o vale fértil. Aí chama os filhos para a volta dele, porque a cidade é boa, o vale é fértil, ó, tem dinheiro. Aí chama a família toda, acampam no vale, fazem uma torre bem alta, uma construção enorme. Aí montam um reino ali e diz: daqui eu não saio mais. Muitos desses não obedecem mais a palavra de Deus, perderam a chamada. Para os que estão além de Seir, negligenciam o ide por todo o mundo. Eles perdem a visão de ir por todo o mundo, e ali então eles aqui estou cancelando. Eles preferem atrair a ira de Deus. Sabe, querido, Deus não se deixa escarnecer.
Deus dá cidade grande, Deus dá cidade boa, Deus dá condição para que o ide dê continuidade. Você monta uma Jerusalém para você, não para ser Cristo exclusivamente seu, do seu povo, da sua cidade, mas para preparar uma igreja missionária, uma igreja que ora, uma igreja que semeia, uma igreja que cumpra o ide além das fronteiras. Sabe o que aconteceu com Jerusalém? Caíram no pecado de Nimrod, caíram no pecado dos descendentes de Nimrod. Vamos, Israel, Jerusalém, dinheiro, fama, glória, alegria, vão ficar só aqui para nós. Sabe o que Deus fez, querido? Confundiu as línguas. Lá em Nimrod, lá no povo de Seir, ele desceu e confundiu as línguas, e Deus fez a sua palavra ser cumprida, e Deus dispersou eles por a terra, eles foram por toda a terra. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém há que vá contra os mandamentos de Deus e a sua palavra e permanece no mesmo lugar. Deus sacode a figueira, Deus manda terremoto, maremoto. Deus tem o poder para mover pessoas que não queiram obedecer a sua palavra. Deus confundiu as línguas, não conseguiram mais se entender. Um falava uma coisa, diz um certo pregador que um pedia tijolo, o outro entregava outra coisa. Pedia uma outra coisa, entregava outra, ninguém se entendeu mais. Aí eles se reuniram, cada grupo que falava a mesma língua saiu para um lado, saiu para o outro, e você viu popularam a terra. Foram para a gente no Brasil, foi para a gente na Itália, foi para a gente na África, foi para a gente no Oriente Médio, foi para a gente na Oceania, populou toda a terra. Hoje você vai lá para o deserto do Saara, mora gente por lá. Você vai lá para o deserto do Sinai, tem gente que mora lá, os beduínos moram lá. Você vai lá para a Antártica, você vai para o gelo, mora esquimós no meio do gelo. Hoje a palavra de Deus se cumpre, gente mora em toda a terra, que nós até dissemos, é uma loucura o homem morar aqui. É uma loucura o homem morar no deserto. É uma loucura morar no meio do gelo. Tem cidades no Brasil que dá 60 graus de calor e tem gente morando. Tem no mundo melhor, tem lugar no mundo que dá 40 graus abaixo de zero e tem gente morando. É uma loucura, homem. Eu estava vendo um vídeo essa semana, uma pessoa foi lá no meio da neve, no gelo, com 20 graus negativo, ele pegou uma chaleira de água fervendo, botou num copo e jogou pro alto. Antes de cair no chão, caiu gelo, porque ele disse, aqui tá 20 graus negativo e pode chegar a 40, mas Deus cumpriu a palavra, espalhou gente para toda a terra, porque eles foram contra a ordem dele de popular a terra. Sabe qual foi o pecado de Jerusalém? Não querer popular a terra com salvo, com crente, com pessoas lavadas no sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz pelo mundo inteiro, e eles disseram, não, Cristo é propriedade nossa. Sabe o que Deus fez? Confundiu as línguas. Deus permitiu uma perseguição através de Saulo. Saulo, que começou observando eles matar Estevão, colocaram as capas dos que iam apedrejar Estevão, um servo de Cristo, colocaram a capa aos pés de Saulo. Saulo dali colocou no coração, eu vou acabar com uma farsa desse tal de Cristo aí, do Nazareno, dessa religião falsa, eu vou acabar. Pegou a autorização dos sumos sacerdotes, para acabar, perseguir nas casas, nas ruas, na cidade, aonde tivesse gente falando o nome de Jesus, ele ia acabar. Entrou uma ira. Mas, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não estava por detrás disso, não? Olha bem, Jesus disse, ide por todo o mundo. Eles disseram, não, nós vamos ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até ser cheio do poder. Eles iam ficar em Jerusalém até passar milênios. Cristo disse, o meu evangelho é para os povos. Eu falei para vocês, eu derramei a unção para vocês evangelizar os povos. Eu amo os povos além da fronteira de Jerusalém. Vocês não vão pelo ide? Vocês não vão pela unção do Espírito? Vocês vão pela espada. Deus desceu, trouxe Saulo para o cenário, pegou a espada com um grupo e começou a perseguir onde tivesse crente fazendo culto, onde tivesse crente pregando a palavra, isentavam, arrastavam, lançavam na prisão.
Paulo, lá na frente, escrevendo em Atos, ele disse que eu os fiz blasfemar. Paulo arrancou a confissão de fé de algum. Ou tu nega o nome de Jesus, eu te mato. E muitos fraquinhos negaram o nome de Cristo. E a perseguição veio. Aconteceu em Atos capítulo 8 a diáspora. Vamos ler biblicamente? Estou folheando a Bíblia aqui, ó. Capítulo 8 de Atos. Vamos ver o que aconteceu no capítulo 8 de Atos. Vamos olhar aqui, vamos lá, mexer na Bíblia. Vamos lá. O que aconteceu no capítulo 8 de Atos? O evangelho em Samaria. Saiu de Jerusalém. O ide. Jesus disse, cai em Jerusalém, até do alto ser revestido do poder. Depois são testemunha na Judéia, Samaria, os confins da terra. Ué, mas só no capítulo 8 de Atos que chegaram a Samaria. Como que chegaram a Samaria? Como que chegaram na Judéia? Vamos ler. E também Saulo consentiu na morte de Estevão e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, a igreja santa, a igreja modelo, a igreja que se amavam. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia. Não era para ter ido para a Judéia cheio do Espírito Santo, não? O ide não era para a Judéia, não? Mas agora todos foram dispersos pelas terras, plural, pelas terras da Judéia e Samaria. Ora, onde Jesus tinha dito ficar em Jerusalém, vocês vão ser revestidos do poder, depois serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria. Aqui o ide para Judéia, Samaria foi negligenciado, mas Deus não se deixa escarnecer. Os dispersos foram por todas as terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Pois Deus ainda poupou os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. Mas a igreja deles perderam. Fugiram para não morrer à espada. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão. E fizeram por ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Aonde tinha um culto, Paulo ia lá, pegava a gente pelo pescoço, supetão e pontapé, amarrava, lançava na prisão, acabava com os cultos. Olha bem, irmão, que palavra pesada, forte. E Saulo assolava as igrejas. Meu Deus. Deus teve que permitir a sua igreja de Jerusalém, modelo, ser assolada pelo ímpio, pelo um pecador obstinado. Mas esse pecador estava cumprindo uma ordem de Deus. Espalhe o meu povo de Jerusalém para ele sair por toda a terra, pregando a minha palavra, porque eles não cumpriram o meu ide, não foram pela Judéia. O povo de Samaria estão lá perdido na feitiçaria, na idolatria, e eles, eu preciso ganhar eles para mim, o mundo inteiro. Mas os que andavam dispersos, os dispersos, capítulo 8, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Sim, os dispersos anunciavam a palavra. Será que Deus vai ter que permitir na tua cidade, na tua igreja, perseguição, assolação? Para você entender que o vale de Seir não pode ficar ali fazendo torre a vida inteira? Que não pode ficar só comendo o de bom que tem no vale de Seir sem dividir com os outros, o evangelho, a palavra? Será que Deus vai ter que trazer espada sobre a tua igreja, sobre a tua vida, para você entender? Será que Deus tem que tirar a igreja de você? A igreja dos apóstolos foi tirada, assolada.
Eles não quiseram levar o id, Deus tirou a igreja deles. Cuidado, obreiro. Se você negligenciar o id, Deus tira a igreja de você. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. E olha, e desceu Filipe a Samaria. Oh, o evangelho chegou a Samaria, Judéia, Samaria. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, que era para ter feito lá atrás, sem perseguição, no id. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviu e viu os sinais que ele fazia, pois que pelo que os espíritos imundos saiu de muitos, que o tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Eita, o milagre que era lá em Jerusalém começou a acontecer agora em Samaria. Oh! E havia grande alegria na cidade. A mesma alegria que houve em Jerusalém. É o mesmo Cristo, é o mesmo milagre, é o mesmo poder. Oh meu Deus, o evangelho é para os povos. Vidas que viviam aqui na feitiçaria se converteram. E lá em Samaria, Deus levanta uma igreja poderosa. E estava ali um varão chamado Simão, que seguia as artes mágicas, se converteu. Olha o que aconteceu agora os apóstolos, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Os tardios, os demorados, os homens de dura serviço que demoraram a entender a palavra de Deus, o id de Jesus, agora perderam a igreja, ficaram sozinhos em Jerusalém orando. Aí a igreja que eles pregavam para 3.000, 5.000, já tinha uma multidão, de repente ficaram sozinhas, caíram na oração. Aí Filipe desceu a Samaria, lá se transformou uma igreja poderosa. A notícia chegou, ei, nós temos aqui meio que sozinha, né? Mas sabe que lá em Samaria tem uma igreja grande, lá se converteu muita gente. Aí lembraram de enviar. Aí você vai ver a primeira vez no Novo Testamento, a primeira vez em Atos que eles enviaram. Enviaram depois da perseguição, enviaram depois da espada, enviaram depois que a igreja foi dispersa. Aí eles enviaram os apóstolos. Ah não, nós somos apóstolos. Ah não, nós somos pastores. Nós somos pastores presidente. Nós temos que ficar só em Jerusalém. A nossa chamada é para Jerusalém. Ei, quem te disse? Tu é maior do que Deus e a palavra de Deus, é? Quem te deu esse cargo? Quem te disse que tu é maior do que os mandamentos de Deus, homem? Quem te disse que Deus não te remove do lugar que você disse aqui do Vale de Sei eu não saio, aqui eu vou construir uma igreja, eu vou levar 30 anos para acabar, para mim não sair daqui enquanto eu não inaugurar, aqui eu trago a minha família para trabalhar e ganhar dinheiro, aqui eu fico, aqui tá bom, aqui eu bebo, aqui eu durmo, aqui eu como. Ei! Deus não se deixa escarnecer. Não vá contra a sua palavra. O Deus que dá é o Deus que tira. Eu vou ler de novo, Atos 8 e 14. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que em Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Ei, Pedrinho, apóstolo Pedro e João, vocês saíram de Jerusalém, não é? Mas depois que Deus tirou o conforto, depois que Deus tirou a igreja, depois que vocês ficaram sozinhas. Ei Pedro, estou falando com você. Ei João, depois que Deus se irou e se colocou de pé, não foi? Por que não foi antes, Pedro? Apóstolo Pedro. Por que João? Não foi antes. Pastor Enio, é verdade. Nós negligenciamos o id. Nós ficamos só em Jerusalém, estava muito bom. Cura, milagres, maravilha, igreja farta. Oh, Jerusalém é linda, pastor Enio, por isso nós ficamos lá.
E o povo que se converteu não tinha avarento, eles vendiam fazenda e propriedade, traziam dinheiro e botavam. Nós não tinha falta nenhuma, pastor Enio. Nós comia do bom e do melhor. Por isso lá estava bom, nós fomos ficando por lá. Ei, Pedro. Ô Pedro. Ei, apóstolo Pedro e João. Você ouviu a palavra. Ide por todo o mundo. Você foi um apóstolo ocular. Você viu Cristo falar da própria boca. Ide por todo o mundo. Ficai em Jerusalém até ser revestido. Ei, Pedro, por que tu esqueceu da palavra que vocês mesmos escreveram? Vocês ouviram da boca de Cristo. É verdade, pastor Enio. Nós não temos desculpa diante de Deus. Por isso agora nós vamos sair de Jerusalém. Por isso agora nós vamos para onde Deus nos enviar. Enviaram para lá Pedro e João. Olha o que aconteceu. Os quais, tendo descido, desceram de Jerusalém. Estavam lá, ó, no topo. Estavam lá em cima. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Precisava dos apóstolos lá, porque aquela multidão não tinha recebido o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, tem uma parte que é para o apóstolo Pedro e João fazer. Não te esconda, pastor presidente, não te esconda, missionário, não te esconda. Uma parte é para você, essencial no ID. Deus não te chamou para ficar só dentro de quatro paredes. Deus não te chamou só para edificar Jerusalém, não. Não para construir torre e no vale de Seir, que ficou chamada de Torre de Nimrod. Deus não te chamou para edificar Torre de Nimrod. Deus te chamou para edificar a igreja viva. Pedro disse, vós sois pedras vivas para edificar o edifício vivo, a igreja do Deus vivo. Deus quer construção de templos, mas Ele quer primeiro a construção da igreja viva, povos, nações, tribos e línguas. Deus não quer você só em volta de Jerusalém edificando torre, comendo, bebendo, esquecendo dos povos famintos de Deus e da sua palavra. Aleluia! Vamos mais para frente. Aí você vai ver a continuidade, né? Eles oraram, o povo de Samaria recebeu o Espírito Santo. Agora lá em Samaria, esse cara esperto, irmão. Eu me alegro de ler a Bíblia porque esse cara é esperto. Agora Samaria se tornou uma igreja poderosa, cheio de crente avivado. E lá o pastor presidente, se assim podemos dizer, que esse nome é o nome religioso, não é o nome bíblico. É bíblico, de certa forma, aquele que preside, né? Mas não é só título de pastor presidente. Presidir é no Senhor, é uma tarefa, é cumprir um propósito, né? Mas agora Filipe era responsável de uma grande igreja em Samaria. Ou igreja boa, ou igreja grande, numa capital Samaria, amigo. Era o Vale de Seir. Fértil, poderoso. E Deus usava ele lá, meu amigo. Ou ele não caía no chão em Samaria, não. O povo amava Filipe lá, respeitado. Eu acho que ele ganhou título de cidadão samaritano. Ei, pastor Filipe, vão ser condecorados aqui na Câmara, aqui dos vereadores. Vai ser condecorado aqui, porque ele é um cidadão honorário. Mas olha o que aconteceu. O anjo, agora capítulo de número 8, versículo de número 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai. Eita ordem! Para a banda do sul, ao caminho de Jerusalém, para Gaza, que está deserto. Deixar Jerusalém, deixar Samaria, uma igreja boa,
Ele era reconhecido, ele era o cara, humanamente falando. Agora deixar uma igreja dessa boa, vai, ide para frente, vai pregar minha palavra, sai de Jerusalém. Não ocorra no pecado dos apóstolos em Jerusalém, Filipe. Vai. Para onde, Senhor? Vai mandar para qual cidade grande agora? Deixa eu ver a entrada lá daquela cidade. Quantos crentes tem lá? Quanto entra de dízimo e de oferta missionária lá? Qual é o cargo da igreja lá? Não é isso que é feito hoje? Quando vai trocar um pastor de cidade, a primeira coisa ele quer saber quanto entra lá, quanto dá a igreja, quantos crentes tem, qual é o tamanho do templo, da casa. Ah, não dá para mim. Eu vou deixar o Vale de Seir fértil, eu vou deixar Jerusalém para mim ir para lá aventurar. Ah, meus filhos estão bem empregados aqui. Ei! Você vai perder o teu ministério se tu não vigiar e colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Daqui a pouco eu vou contar um testemunho de alguém que pensou assim, onde é que ele foi parar. Sabe o que aconteceu? Ah, Filipe lembrou da diáspora, da perseguição de Jerusalém, da espada que vem em Jerusalém, e disse, eu sei o que aconteceu com nós lá em Jerusalém, eu não quero cair noutra. Para um sábio, uma palavra basta. Uma vez que nós apanhamos, basta, não precisa apanhar de novo. Eita, mas tem gente que gosta de apanhar. A espada vem, a espada vem, a espada vem, a espada vem. E ele nunca toma caminho, nunca aprende a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus, meu irmão, antes que venha a espada. Sabe o que Filipe fez? Sim, Senhor, eis-me aqui. É para onde mesmo? Caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Filipe, lá não vai ter multidão ovacionando o teu nome, lá não tem culto de multidão, lá não tem dinheiro, é deserto, meu amigo, mas vá para lá porque tenho alma sedenta lá e eu preciso de ti lá. Filipe prontamente atendeu. E a espada? Ele não lembrou da espada de Saulo, não? Ele correu para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que estava deserto. Chegou lá, ficou parado. O que eu estou fazendo aqui nesse deserto? Não tem ninguém? Daqui a pouco viu uma carruagem vindo de lá para cá, de Jerusalém, indo para a Etiópia. O Espírito Santo falou, eu sei... Agora eu estou aqui concluindo, fazendo uma conjuntura minha. O Espírito Santo falou, eu sei o que eu estou fazendo, Filipe. Aí o anjo falou assim, o Espírito Santo falou assim, aproxima-te desse carro. Filipe correu para alcançar a carruagem e aproximou. Irmão, tem gente lerdo que não dá um passo do lugar. Filipe correu e alcançou a carruagem e começou a prestar atenção. O eunuco, o homem que estava na carruagem, ele era mordomo da rainha Candace dos etíopes, vinha lendo o profeta Isaías, capítulo 54, 53. Como ovelha muda foi ao matador e não abriu a sua boca. Ele está como ovelha diante do tosquiador e tal. E foi lendo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí o eunuco começou a pensar, meu Deus, eu vim lá da Etiópia, rodei meses para chegar em Jerusalém, voltei com a minha alma vazia. Ei, irmão, tinha apóstolo em Jerusalém, viu? Ei, tem gente sedenta em Jerusalém com a alma vazia e tem pastores e igrejas. Tem alma lá fora vazia. Que se não fosse Deus mandar o Filipe atrás dela, os apóstolos em Jerusalém não alcançaram elas, não. Ei, irmão, tem alma que se não for atrás dela, dentro das igrejas elas não vão aparecer, não. Elas são enganadas. Elas buscam Deus, mas de forma errada. Elas vão para os outros templos. Entendeu? Tem que ir atrás delas, porque quando fala igreja, eles não vão para a tua igreja, eles vão para deles, eles vão para a igreja que engana, que mente, que prega o evangelho mentiroso, falso, que não salva ninguém, não liberta ninguém, manda mais vezes para o inferno. A Bíblia diz, se um cego guiar outro cego, os dois caem na cova, no buraco. Então sabe o que aconteceu? Filipe pregou a Cristo, o eunuco creu. E Filipe subiu na carruagem e começou a pregar Cristo para ele, anunciar o evangelho. Aí o eunuco disse,
tem água bem aí, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, se tu crê de todo o coração, pode batizar sim. Porque está indo para a Etiópia, nós não vamos ter mais contato contigo pelo bom tempo. Irmãos, ele disse, eu creio de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus. Oh, maravilha! Os dois desceram as águas, o eunuco parou a carruagem dele, desceram as águas, Filipe batizou o eunuco saiu da água jubiloso, alegre, a salvação veio, o perdão veio, a alegria veio, ele embarcou na sua carruagem e foi para a Etiópia jubiloso. Oh, maravilha! E sabe o que aconteceu com Filipe? O Espírito do Senhor arrebatou Filipe e levou ele para Azoto. O Espírito, eu até vou ler na Bíblia, irmão, o Espírito não levou de volta para Samaria. Oxe, como diz o baiano, oxe. oxe. Não levou para Samaria. Então Filipe, abrindo a boca, começou nessas escrituras e anunciou a Cristo. Indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco, eis aqui água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. E respondeu ele e disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso seguiu o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. Deixa eu aqui fazer uma narrativa. O Espírito arrebatou a Filipe. E Filipe se achou em Azoto. Não, ele não caminhou até Azoto. Eu vou para Azoto. Se eu pudesse me colocar de pé aqui, não, eu estou sentado. Se eu me colocar de pé, a câmera não pega. Filipe, quando chegou em Azoto, olhou para um lado. Onde é que eu estou mesmo? Eu não estava lá batizando o eunuco? Lá no deserto? Onde é que eu estou? Olhou para o lado. Azoto. Glória a Deus, o Espírito Santo me arrebatou e me trouxe para Azoto. Querido, não voltou mais para Samaria. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. E Filipe se achou em Azoto. Passando, anunciou o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Aprendeu a palavra de Deus. Não, eu não vou voltar para Samaria, porque pode vir espada. Eu vou daqui para lá pregando. O pastor presidente de Samaria, do vale lá grande, sabe, da igreja rica, e Filipe se achou em Azoto e passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Eita glória! Aí está o segredo, amigo. Deus não se deixa escarnecer. Nimrod, os descendentes de Nimrod, quando chegarem em Seir, não vamos cumprir a palavra de Deus, não vamos popular a terra, vamos ficar aqui, o vale é fértil, vamos fazer uma torre. Deus disse o quê? Não vão cumprir a minha ordem de popular a terra, o mundo inteiro. Eu criei o mundo para ser habitado, diz a palavra. Foi lá, confundiu a língua, espalhou eles. Eita, tem Japão. Eita, língua difícil de falar um mandarim. O japonês sabe falar muito bem. Eita, língua difícil de falar o italiano. Ele sabe falar muito bem. Eita, língua difícil de falar o português é nossa. Mas nós sabemos falar. Tem gente morando nas montanhas, tem gente morando nos vales, tem gente morando nos barrancos, tem gente morando no gelo, tem gente morando no deserto, no meio do mato.
Cumpriu ou não cumpriu a palavra de Deus? Deus é maior que os homens ou não é? Vamos para a igreja de Jerusalém, apóstolos poderosos, homens santos e ungidos de Deus. Não é verdade? Mas Deus espalhou ou não espalhou? Porque a ordem qual foi? Ide por todo o mundo. Esse era o mundo, não. Até você fica em Jerusalém, até ser cheio. Não, vamos ficar aqui falando língua a vida inteira. Tá bom demais. Ô, culto bom. É, né? A espada veio e dispersou, os dispersos pregaram, a igreja cresceu em Jerusalém, a igreja cresceu em Judeia, a igreja cresceu em Samaria, até que alguns dispersos. Eu encerro, eu vou encerrar nesta palavra aqui, ó, para que tu entenda. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Capítulo 11. Capítulo 11 e o versículo 19. O evangelho é pregado aos gentios. Eita! Não era só para o judeu, apóstolos. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, por causa lá de Paulo, Saulo, caminhava até a Fenícia, outro país. Saiu de Israel o evangelho. Passou a fronteira. Por quem? Vou ler de novo para te entender. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia e Antioquia, outro país. Não era mais judeu. Não anunciando a ninguém a palavra, senão ao judeu. Mas sabe como é que eles ainda pregavam? Só nas sinagogas. Não, vamos pregar só para judeu. Achar uma sinagoga de judeu, nós entramos lá e pregamos para eles. Olha o que Deus fez. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais entrando em Antioquia, falavam aos gregos. Anunciando o Senhor Jesus. O evangelho começou a ser pregado para os gregos. Não é mais judeu, hebreu, israelita, é gregos. E a mão do Senhor era com eles. Deus também quer a salvação dos gregos. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Se converter ao Senhor não judeu, em multidão. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Enviaram outro. Enviaram Pedro e João para Samaria. Agora a notícia chegou. O evangelho chegou no outro país. O evangelho chegou lá na Síria. E eles se converteram, enviaram Barnabé, o homem de Deus, o Barnabé, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, a misericórdia de Deus para salvar os gregos, os não judeus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor Jesus. Ele começou a edificar a igreja que os dispersos pregaram. Por que tem que ir apóstolo? Por que tem que ir para preparar os que os missionários, apóstolos ganham? Ele chegou lá e começou a discipular, falar de Cristo. Fique firme com Jesus, vocês são escolhidos de Deus. A salvação é para vocês. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor Jesus. Porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Coisa linda, Deus sabe o que faz, Deus não erra, Deus é sábio, Deus é bom. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia.
Barnabé disse, não, eu preciso de companheiros, homens de Deus para me ajudar, essa obra cresceu muito, eu preciso cuidar da igreja aqui, eu preciso de companheiro. Ele lembrou de Saulo, que tinha se convertido, que o Senhor apareceu para ele, teve encontro com Cristo, a sua vida foi mudada. Irmão, sabe que quando Jesus salvou Paulo, depois que cumpriu o propósito dele de perseguir a igreja, depois que o evangelho saiu para as nações, aí Jesus disse, agora eu vou salvar Paulo. Agora de perseguidor ele vai ser perseguido. Ele já cumpriu o meu primeiro propósito, que foi lançar a espada e dispersar a minha igreja, pois agora eu vou levantar ele para pregar o evangelho aos gentios, aos não-judeus. E sucedeu que um ano inteiro se reuniram naquela igreja, ensinando muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Não foi em Jerusalém que os discípulos pela primeira vez foram chamados de seguidor de Cristo, de cristão, foi lá em Antioquia. Ei, pregue o evangelho, que Deus vai marcar aquele lugar com sinais, com milagre, e haverá seguidores de Cristo lá. E olha bem, vamos para frente um pouco. Sabe o que aconteceu, querido? Vamos para o capítulo 13, eu encerro no capítulo 13. O que Deus fez da igreja de Antioquia? Antioquia da Síria, né? Essa Antioquia, irmão, fica quase 500 quilômetros de Jerusalém, tá? Lembrando que tem duas Antioquias, tá? Antioquia da Síria, que estamos falando, e lá na frente também tem a Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia, depois Paulo, na sua viagem missionária, né? Na sua primeira viagem missionária, ele também passa por Antioquia da Pisídia. Então essa aqui é a Antioquia da Síria. Essa Antioquia aqui fica quase 500 quilômetros de Jerusalém, tá? Então o evangelho já chegou numa distância de 500 quilômetros de Jerusalém a outros povos, não a nação de Israel. Olha o que aconteceu, eu vou ler o capítulo. Agora veja bem, irmão, agora eles já tinham aprendido, tá? A perseguição aprendeu, eles aprenderam que não podia ficar a vida inteira em Samaria, que tinha que ir para o deserto, aprenderam que o evangelho é para as nações, se converteu não judeu agora, a graça veio, estruturaram uma igreja, Barnabé chamou Saulo para ajudar. Olha o que aconteceu com a igreja de Antioquia. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, igreja preparada, a saber, o nome desses Antioquia, alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, o mesmo, que foi enviado pelos apóstolos, que edificou, que chamou Paulo, Saulo, e Simeão, chamado Níger aqui, chamado Negro, Lúcio, Cirineu, Lúcio de Cirene, uma região, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha só, se converteu aqui uma pessoa, Manaém, que fora criada com Herodes. Olha onde é que o evangelho chegou. E era um doutor ou um profeta lá na igreja de Antioquia. E Saulo, sabe? Nessa lista aqui está a lista de homens de Deus, preparado para estruturar uma igreja. Mas veja bem, querido, ele sabendo que Deus não perdoou a igreja de Jerusalém, veio a diáspora, veio a perseguição, ele sabe o que fizeram, Senhor, e jejuava e orava, cumpra a tua vontade na nossa vida, nessa igreja. Deus, toma, tenha primazia aqui, toma essa igreja, usa, queremos ganhar o mundo, e foram orando, se entregaram. Olha bem o que essa igreja fazia, e servindo eles, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Uma igreja pronta a ouvir o Espírito Santo. Uma igreja pronta a obedecer a ordem imperativa de Cristo. O que o Espírito Santo disse? Apartai, separa para mim a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí tá muito bom, né? Profetas e doutores, vocês estão jejuando para mim fazer a vontade? Vocês querem que eu cumpra a minha vontade mesmo? Apartem para mim a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado.
eles separaram Barnabé e Saulo, os principais daquela igreja, que foram os que mais edificaram aquela igreja. Jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, logo partiram. Logo ouviram a voz do Espírito Santo e logo tomaram uma atitude. Ei, mas tem gente que Deus fala e ele não toma atitude. Deus diz vai e ele não vai. Pede confirmação e vai e vai. Ei, 2 confirmações Deus até dá. Na terceira Deus se ira. E já começa a puxar uma espada. Sabe o que aconteceu? Estes enviados pelo Espírito Santo logo partiram. Sabe, querido? Aí você sabe a história, não é mesmo? Primeira viagem missionária de Paulo, multidão se converteram. Anunciaram a palavra pela Ásia, anunciaram a palavra, uma multidão se converteram, voltaram para Antioquia, da onde havia sido recomendada a graça para a obra que já havia concluído. Houve ali uma divergência entre Barnabé e Saulo, por causa de João Marcos, não é o assunto agora. Barnabé foi visitar os irmãos, por um lado, Paulo escolheu Silas, que era um homem de Deus, e saíram e fizeram a segunda viagem missionária. Uma multidão se converteu. Agora eles foram mais longe, não foi na Ásia. Paulo saiu e disse, não, eu vou ver, olha o pensamento de Paulo, eu vou rever os irmãos por onde eu já passei. Eu vou fazer uma viagem revendo os irmãos por onde eu já passei. Mas sabe, Deus tinha um propósito melhor. Ele, quando tentou ir para a Ásia, onde ele já tinha ido na primeira viagem, o Espírito de Deus não deixou. Ele tentou ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus não permitiu. Ele desceu a Troade, porque ele liderava uma caravana, Lucas e outros. Lá ele desceu ao pó. Senhor, eu pensei em rever os irmãos para onde eu passei na Ásia. Não é lá, tu não deixou, tu não permitiu, tu impediu. Agora eu estou aqui em Troade, não sei para onde é que é para mim ir. Faça a tua vontade em mim, nós, nessa equipe, nessa caravana, lidera, faz o teu querer. Nós não sabemos, irmãos. Tem que orar. Senão nós não sabemos o lugar que Deus nos escolheu para pregar a palavra. O ID é para todos, mas Deus tem uma cidade, um estado, uma nação para cada um. Só o Espírito Santo sabe o lugar que Ele quer. Ele queria o Filipe pregando para o eunuco. Só Deus sabe onde está as almas que é para mim e você ganhar, por isso tem que ter orar, ter comunhão com o Espírito Santo, ser guiado por Deus. Sabe, Paulo queria ir pelo coração dele, na Ásia, Bitínia, mas não era a vontade de Deus. Deus não abre mão da sua soberana vontade. Não é sair pregar como você quer e para onde você quer. É orar e Deus determina onde Deus quer que você pregue. Aí dá resultado, aí a alma se converte. Agora, se você for obstinado, eu não saio daqui, eu fico aqui. Olha a espada, olha o caixão. Sabe o que aconteceu? Meus queridos, o que aconteceu foi que Paulo teve uma visão à noite, que um varão macedônio dizia assim, ó, mas o varão macedônio passou, ficou de pé e clamou com Paulo, passa Macedônia e ajuda-nos. A Bíblia diz que Paulo reuniu um grupo de irmãos que estavam com ele na caravana, e eles concluindo que o Senhor nos chamava para pregar o evangelho na Ásia, Macedônia, logo partiram. Logo partiram. Tem gente que Deus chama, ele não toma atitude nunca. Vai esperar o quê, irmão? A espada? Hein, obreiro? Vai esperar a espada, é? Eles partiram, a segunda viagem missionária foi por outras regiões mais longínquas, outros países, de outras nações, e você viu o resultado que deu? O evangelho chegou a Éfeso, o evangelho chegou a Corinto, o evangelho chegou a Tessalônica. Aí você vai lá ver as cartas de Paulo escrevendo aos Efésios, aos Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses. É todas as regiões que Paulo ganhou na segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária, irmãos, foi mais frutífera e maior do que a primeira viagem missionária.
porque eles foram guiados pelo Espírito Santo, porque eles foram mais longe, tem almas mais longe. Eu deixo este alerta para a igreja de Cristo nos dias de hoje: não atrai a ira de Deus. Eu quero contar aqui uma experiência. Eu sou da cidade, eu me converti na cidade de Gravatal, Santa Catarina, em 93. E logo Deus começou a falar: tu tens uma chamada missionária, tu tens uma chamada para levar minha palavra aos povos. Mas eu menininho da roça, cabelinho galego, hoje está grisalho, mas era galeguinho assim. Vim da roça, me converti na cidade, trabalhando em hotéis, com 21 anos de idade. Entrou uma chama, eu jejuei, orei, fui cheio do Espírito Santo e chorei para ganhar o mundo para Jesus. Mas cadê a capacidade? Os obreiros mais antigos riam de mim, com meu sonho de levar o evangelho às nações, aos povos. Chegava a mandar recado para mim, os obreiros antigos. Ô, bobinho, tadinho do N, onde é que Deus vai usar ele para pregar no Brasil afora? Oxe, como diz o baiano de novo, oxe. Não se enxerga. Eu ia para casa e chorava, digo: Senhor, o que eles estão falando é verdade, eu me enxergo sim, eu não posso, eu não tenho condição. Mas as almas estão indo para o inferno, eu preciso ganhá-las. Eu jejuei e orei dias e anos sem parar para ganhar o mundo para Jesus. Até que um dia eu chorei tanto. Eu disse muitas vezes: dai-me alma, tira minha vida. Sabe, eu trabalhei 9 anos evangelizando o Gravatal e região. Deus falou que me compra um som. Eu comprei um som e falei para o obreiro, eu tenho um som para evangelizar. Deus falou comigo, está à sua disposição. Eu não sabia pregar e eu instalava o som para eles pregar. O meu serviço era ir lá instalar o som e eles pregavam. Eu ficava alegre porque eu estava cooperando com o evangelho. Passava noites em jejuns e oração. Dia e noite, não queria mais passear, mais ir para a praia, mais ir para um lugar, para outro. Eu queria ganhar alma. O meu divertimento, a alegria era ver a alma ouvindo a palavra. Evangelizei 9 anos. Comprei 2 sons. Quando foi no ano de 93, eu me converti em 93, em 2002, quando deu 9 anos, Deus falou: me dá o teu carro, me dá a tua casa, a saída do teu trabalho, que eu quero fazer um equipamento para te evangelizar. Deus me deu um caminhão de som. Com este caminhão de som, eu já estou há 20 anos pregando o evangelho no Brasil. Eu já corri essa nação de ponta a ponta muitas vezes. Do Rio Grande do Sul ao Nordeste, do Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia, Pernambuco, já passei muitas vezes. Maranhão, Ceará. Agora estou aqui no Piauí, onde Deus mandou construir a base missionária. Estamos aqui levando a palavra de Deus às vidas. Mas deixa eu te falar algo. No ano de 2003, Deus falou comigo. Ele já falava 2 anos antes: tu vai para o Mato Grosso levar a minha palavra. Nunca fui lá, não conhecia ninguém, não tinha um amigo, não tinha um parente. Eu nunca fui lá. Não sabia os nomes das cidades do Mato Grosso do Sul, porque eu só estava no reduto de Santa Catarina, pregando em Santa Catarina, no meu estado. Deus falou: eu vou te tirar de Santa Catarina. Sabe o que aconteceu? Quando chegou o dia de eu ir, Deus falou: carrega a tua mudança e vá para o Mato Grosso do Sul. Eu pedi 2 confirmações, Deus confirmou na íntegra. Fui pedir 3ª confirmação. Gideão pediu 2, terceira... Olha a espada. Quando eu pedi a 3ª confirmação, sabe o que Deus me mostrou naquela noite? Quando eu pedi a 1ª confirmação, à noite ele me mostrou eu indo para lá. Quando eu pedi a 2ª confirmação, ele me mostrou de novo em sonho eu indo para o Mato Grosso do Sul. Quando foi a 3ª confirmação que eu pedi, ele me mostrou assim: eu no terreno do meu pai, onde eu nasci. Quando Deus me mostra alguns sonhos referentes ao reino de Deus, ele mostra no terreno que eu trabalhei com meu pai. Nós plantávamos, criávamos gado. Meu pai liderava a casa, pasto, gado. Eu tive um sonho que eu estava perto da casa do meu pai, onde eu nasci, meu pai terreno, cuidando do gado dele no pasto, próximo à casa.
De repente, quando eu estava ali caminhando pelo pasto, cuidando do gado, vendo se estava tudo bem, meu pai pegou um facão, que é uma espada desse tamanho, um facão afiado, e veio em passos largos da casa rumo a mim com fúria e com ira, e veio num tom de puxar o facão e decepar, como diz o gaúcho, decepar o facão, tia. Sabe o que eu disse? Em sonho? Pai, não me passe o facão, não me mate. Se eu tenho que ir para o Mato Grosso do Sul, eu vou agora, mas não precisa se irar e me matar. Eita! Eu atrasei um dia, eu pedi 3 confirmações. E o pai já me mostrou o quê? Tu vai ficar a vida inteira, não toma atitude, tu não vai, tu vai ficar pedindo confirmação todo dia, Eu vou puxar a espada que tu já vai na hora, irmão. Eu dei um pulo, chamei minha família, vamos embora. Ajuntei tudo, botei no caminhãozinho, não sabia o caminho, não conhecia ninguém. Deus falou assim, carrega a tua mudança quarta-feira à tarde. Eu carreguei a mudança quarta-feira à tarde, até meio-dia, desmontamos móveis, equipamos. Irmão, Deus mandou lá umas 30 pessoas para ajudar eu carregar a mudança. E começou a falar com um para trazer dinheiro, eu não tinha um centavo. Eu tinha que fazer uma viagem de 1.200 quilômetros de caminhão. Eu não tinha um centavo no bolso. Deus falou com um para levar dinheiro, outro para levar dinheiro, outro para levar dinheiro, outro para levar dinheiro. Deus mandou outro encher o tanque do caminhão. Deus me mandou em 2003, R$2.500. Sabe o que eu fiz? Embarquei de madrugada no caminhão, Mato Grosso do Sul. Nunca tinha ido lá, não conhecia ninguém, não tinha amizade com ninguém. Deus falou para mim, o Espírito Santo que fala, que dirige, que quer nós em algum lugar, ele falou o nome da cidade que eu tinha que ir. E eu fui para a cidade de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Sabe o que aconteceu? Chegando em Naviraí, Deus falou com o pastor para me receber, falou para ele alugar uma casa para mim, pagou o aluguel de uma casa já no primeiro dia que eu cheguei. Fiquei lá no Mato Grosso do Sul, e no Mato Grosso, 3 anos e meio. Deu muito fruto, até hoje o reino de Deus colhe fruto daqueles 3 anos e meio de evangelização, sabe? Deu muitas almas e muito resultado aquela ida para o Mato Grosso e o Mato Grosso. Eu tenho filhos na fé e amigos lá até hoje. Deus fez uma obra tremenda, salvou muitas vidas naquele lugar. Oh, glória a Deus! Lá Deus cumpriu promessas e cumpre até hoje na minha vida. Mas eu quero contar outra experiência da palavra de Deus, o que Deus falou comigo, e já vou encerrar. Sabe, alguns obreiros de Santa Catarina, que tem uma chamada local, que não compreende essa palavra, que são a mente como os apóstolos que pensam que o evangelho é só para sua cidade, para Jerusalém, me põe na parede de vez em quando. Para que ir para o Nordeste? Para que sair para outro estado pregar? Para que isso, pastor Enio, missionário Enio? Põe em xeque a minha chamada. Será que é Deus mesmo? É coisa da cabeça dele? E tal, fico botando na parede, questionando. E eu fico citando Bíblia. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Ficar em Jerusalém até ser revestido. Eu cito 1000 versículos para eles. Me justificam. Não quero criar atrito. Eu quero que a palavra os convence. Um dia eu estava orando, Deus me repreendeu, o Espírito Santo me repreendeu. O Espírito Santo falou bem assim para mim: não te justifique mais para eles acerca da minha chamada em tua vida. Cite um versículo só quando eles te questionarem acerca da tua chamada. Diga a eles só este versículo: ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Se a minha palavra não for suficiente para convencer eles, tu mesmo te cale. Sabe, querido, se a palavra de Deus, o manual que eles pregam, que nós pregamos, não for suficiente, o que temos mais de argumento para essas pessoas? Só basta deixar na mão de Deus e Deus cuidará de cada um. Eu sei da minha chamada. Eu sei do que a Bíblia diz e do que Deus fala para mim no pessoal. Deus fala contigo,
o teu Deus, o meu Deus, não é o de Filipe, que disse, deixa Samaria e vai para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza que está deserto, que disse, aproxima-te do carro? Não é, esse é o meu. O teu Deus não é o que falou lá em Antioquia pelo Espírito Santo, apartai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado? O teu Deus não é o mesmo que falou a Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos? Se tu não ouve a voz de Deus, biblicamente tu não compreende a palavra de Deus, e se tu não ouve o Espírito Santo, a tua fé é morta, tu és religioso, a verdadeira vida de Cristo não está em você. Eu não estou dizendo que todos que estão me ouvindo têm que ir para algum estado, não. Eu estou falando de comunhão e de ouvir a voz do Espírito Santo. Irmão, quem é vivo, ouve a voz do Deus vivo, do Espírito Santo, e ele tem prontidão em obedecer. Alerta que eu deixo muito séria para a igreja. Tem igrejas por aí pagando preço, a espada vem, é divisão, é contenda. Olha, irmão, sabe, eu estava orando essa semana e Deus comunicou algo no meu coração. Deus está irado com muito pastor, com muita igreja e com muito crente. Deus vai sacudir a terra. Terremoto, maremoto, enchentes, vendavais, porque estão negligenciando o ID, estão no vale de Seir, construindo Babilônias, ficamos aqui tá bom, o evangelho é para nós, desviando os dinheiro da obra missionária. Pastores que veio antes dele choraram, jejuaram, igreja abraçou o projeto, enviaram missionário por toda a terra. Agora vem o outro Nimrod da vida. Não, vamos construir um monopólio aqui para nós, vamos construir uma torre que toque os céus. O dinheiro é para nós, não é para mandar para a África, não é para mandar para o oeste catarinense, não é para mandar para o nordeste. Vamos fazer aqui um bolo gordo para nós termos uma vida melhor, para nós gastar com nós aqui, a nossa cidade também é missionária. Ei, igreja que está há 100 anos na cidade, 70 anos, megas templos, igreja é lugar, campo missionário? Tome vergonha, vai conhecer a Deus e a Bíblia. Campo missionário é aonde não tem pessoas pregando, é aonde não tem igrejas edificadas. Campo missionário é lugar sofrido que precisa ouvir o evangelho de Cristo. Cidade que está 100 anos festejando o aniversário da igreja é campo missionário. Há pastores dizendo, a minha cidade é uma cidade missionária, porque nós temos que investir aqui, não para frente, não, Judéia, Samaria, os confins da terra, não, é Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Ei, você vai atrair a ira de Deus contra a tua vida, pastor. Eu estou nessa manhã como um profeta de Deus. Eu estou na revelação do Espírito Santo. Eu estou aqui na revelação da palavra viva de Deus. Eu não estou aqui num desabafo humano. Eu estou aqui pregando a palavra viva, revelada de Deus. Tem muita gente atraindo a ira de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Levante-te, deixa de cumprir esta palavra. Ide por todo o mundo para ver o que Deus vai fazer com tua cidade. A culpa será tua dos terremotos, das enchentes, dos maremotos. A culpa é da igreja, dos negligentes. Deus vai requerer o sangue das almas das tuas mãos, porque tu só quer construir Babilônia, a torre, o dinheiro da missão tu segurou. Eu vou contar um testemunho aqui. Eu vou dar o nome do estado, mas eu vou me calar o nome da cidade, do pastor, só para questão de ética, né? Eu morei numa cidade do Mato Grosso que tinha um projeto missionário lindo de enviar 10 missionários para o Nordeste e enviou. Irmão, foi meses e anos de jejum, de oração, para Deus levantar recursos para enviar esses missionários,
para Deus levantar uma igreja que entendesse missão, que o dinheiro não era só para gastar na sua cidade, edificar templo na sua cidade, mas mandar para o sertão nordestino carente para pregar a palavra, para edificar templo, para ganhar a igreja. Então, para colocar isso na mente, o pastor até me chamou: pastor, ele me ajuda a pregar nas igrejas, para Deus levantar aqui pessoas para contribuir na missão, para entender que o evangelho não é só para nossa cidade, mas é para ir para outros estados carentes. Vamos enviar para o Ceará, para o Piauí. Eu quero enviar 10 missionários, nos ajude. E começamos a pregar, a jejuar. Eles passavam noites de vigílias em oração. Deus levanta ceifeiro, Deus levanta contribuinte. Até que Deus deu visão para o pastor e mostrou os 2 primeiros. Quando Deus mostrou, Deus falou comigo: pega o teu caminhão, põe os 2 missionários, as mudanças dele, vai lá e instala eles em Floriano, no Piauí. Deus me deu uma visão e falou isso para mim através de um anjo. Sabe, querido, eu rodei 6.000 quilômetros para instalar os 2 missionários de Mato Grosso, em Floriano, Piauí. Fiz cruzada com eles, eles enviaram mais 8, eu acho que chegou a 10 missionários no Piauí e no Ceará. Estava evangelizando várias cidades e o povo começou a contribuir. Quando viu que a igreja enviou, o povo começou a contribuir. Ei, tem mentirosos em cima de púlpito pedindo dinheiro para oferta missionária. Missionária é mentira. É para botar no seu bolso, é para botar no seu carrão, é para botar na sua igreja local. Missão nada, é só para engordar o caixa local. Deus não se deixa escarnecer, é mentira enganar o povo. A igreja começou a ofertar, começou a enviaram 10 missionários, se eu não estou enganado, foi 10 ou 11 para o Nordeste. Sabe, igreja, saiu aquele pastor missionário com paixão na alma, que jejuou, que orou, que separou família, que tirou família do meio das suas famílias, que enviaram de Jerusalém para Judéia e Samaria, os confins da terra. Entrou outro pastor. Sabe, pastor, entrou outro. Quando viu o dinheiro que estava saindo da cidade dele para a missão, ele disse: opa, não, mas esse dinheiro tinha que ficar no nosso caixa para nós usar aqui, a nossa cidade também tem que evangelizar. Ué, enviou 10, ficou com 500. Os 500 que ficaram não é suficiente? Os 1.000 que ficaram não é suficiente para evangelizar uma cidade? Jesus enviou em Antioquia Paulo e Barnabé e ficou os outros trabalhando na igreja local, uai. Dá uma de mineiro aqui. Uai, sou. Sim, Jerusalém tem que pregar. Os que ficam, pregam em Jerusalém. Não segura os que têm chamada de ir. Sabe o que aconteceu? Eu vou resumir, querido. Preste bem atenção no que aconteceu. O pastor começou, sabe, nós precisamos desse dinheiro aqui para nós. Olhou no caixa, 35 mil reais no caixa do departamento de missão, que era para mandar para os missionários, salários dos missionários, comprar moto para missionário, se o missionário adoecer, ajudar, pagar uma passagem de volta quando precisar, comprar uma moto. Sabe o que o pastor fez? Tirou uma oferta para comprar uma moto para o missionário, os irmãos doaram 7 mil, ele embolsou o dinheiro, disse: missionário, não vou comprar moto para você não, vai para lá trabalhar de a pé no Ceará. O missionário foi para o Ceará, o dinheiro da oferta que os irmãos deram, que era para ele levar de mão, enviaram ele, e a igreja tirou uma oferta para comprar uma moto, porque ele estava de a pé, ele chegou lá, trabalhou vários anos de a pé, e o dinheiro da moto ficou no bolso do pastor presidente. Enganou a igreja, pediu oferta para comprar uma moto, não comprou. O missionário lá chorando de a pé. Eu fui lá no Ceará, visitei ele, fiz cruzada com ele, ele lamentou e chorou, porque a igreja ofertou para ele comprar uma moto e o pastor não deu dinheiro, ficou no caixa local. Sabe o que aconteceu? O pastor presidente daquela cidade, ele fez aniversário. Sabe, fez aniversário. Tudo bem, é digno de honra. Se os irmãos queiram honrar, queiram fazer uma festa, queiram comprar um presente, é digno de honra, não tem problema. Se o irmão quiser dar para ele um avião, se o irmão quiser dar para ele uma fazenda, se o irmão quiser dar para ele um presente, oxe!
Coisa boa, são dignos de honra. Mas sabe o que o pastor fez, o presidente fez? Ele olhou no caixa da missão, 35 mil reais. Ele pegou o dinheiro da missão e fez um banquete, uma festa. Eu sou pastor presidente, eu preciso ser honrado. Então falando, fez uma festa, convidou todo mundo, gastou 35 mil reais do dinheiro da missão. Começou a cortar missionário, missionário voltar. Voltaram para Jerusalém, começou a voltar um, começou a voltar outro. Foi lá no campo missionário fazer uma viagem missionária. Sabe o que ele disse? Olha, vocês estão tudo cortado. Aquele que quiser voltar para a minha cidade de nome tal, a minha Jerusalém, quiser voltar, nós pagamos passagem de volta, porque estão tudo cortado. Irmão, porque tem título de pastor presidente, de homem de Deus, que Deus aceita fazer tudo, é mesmo? Você acha que é? Vou te contar o resultado disso. Quando a igreja local, que tinha chorado, orado, jejuado, contribuído, enviado parente, filhos, amigos para a missão e viram voltar tudo de volta, aquela angústia, aquela tristeza, acabou um projeto glorioso de Deus, igrejas fechadas, a igreja se angustiou, lamentou e lotaram um ônibus e foram à convenção. Contaram tudo para a convenção em Cuiabá, para o pastor Sebastião Rodrigues de Souza, em memória, grande homem de Deus. O pastor foi lá na tal cidade, chamou o pastor e disse: o senhor está cortado. O senhor perdeu a presidência. O senhor não tem condição mais de presidir campo. Você é avarento. Você, quando chegou aqui, viu o dinheiro. Quando você viu aqui, você acabou com a obra de Deus e vem de edificar. O trabalho dos outros, que levou anos aqui, jejuando e orando, enviando, você acabou em questão de 1 ano, 2 anos. Você perdeu, você não será mais pastor presidente de campo aqui nessa cidade de campo nenhum. O senhor vai voltar para o início, vai cuidar de congregação e ser dominado por um pastor presidente. Deus, a espada de Deus cortou o ministério dele. Perdeu a presidência. Sabe o que ele fez, querido? Aí veio a aflição, veio a angústia, viu o que ele fez, viu que foi contra Deus e a sua palavra. Aí chorou, se lamentou. Ele foi para debaixo de um banco da igreja. Ele ficou trancado dentro da igreja 3 dias e 3 noites sem comer, sem dormir, chorando e lamentando, pedindo perdão para Deus para não perder a presidência. Ele foi parar debaixo de um banco da igreja, chorando 3 dias e 3 noites. Mas Deus não se compadeceu dele, ele perdeu a presidência. Ele perdeu Jerusalém. Ele que foi para lá para edificar, ele foi lá destruir a obra de Deus em nome de uma autoridade. Não tem autoridade maior do que a palavra de Deus. Lembra-te disso, pastor. Eu estou falando com temor, não sou contra nenhum pastor, sou a favor de pastor, do teu ministério, de edificar a igreja, de pastor presidente, de missionário, eu sou a favor. Agora eu estou aqui falando dos que são contra a palavra, a revelação de Deus e perdem os seus ministérios por não vigiar, por não cumprir o ID na sua vida, a sua chamada fielmente. Esse pastor perdeu a presidência. Porque ele trouxe os missionários de volta. Teve 2 ou 3 missionários que disseram: não, nós temos chamada, nós somos chamados para vir para cá. Você pode cortar a gente, cortar o salário, mas nós continuaremos aqui no campo. E continuaram lá, pelo menos que eu soube, 3 missionários trabalhando. E um deles está lá até hoje no Ceará ganhando alma, mesmo que foi cortado ajuda, salário, honrarias. Ele permaneceu lá no Ceará ganhando alma para Jesus. Deus não se deixa escarnecer, pastor. Vigiem. Vigia, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus não é obrigado a tolerar os rebeldes, os que não obedecem a sua palavra por causa do seu título, do seu cargo. A Bíblia diz aos mestres:
Antes terão mais duro juízo. Você ensina a Bíblia e não entende a Bíblia? Você aplica para os outros e não aplica para você? Você aplica aquilo que é do seu interesse? Tem almas gemendo, missionários gemendo, e o clamor deles estão chegando diante de Deus. Cuidado, não brinque com Deus e com sua palavra. Pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra, para não negligenciarmos o ID e atrairmos a tua ira sobre a nossa vida. Abençoa os ouvintes, abençoa os pastores presidentes, abençoe as convenções, abençoa os que têm chamado, abençoa as igrejas locais, para que enviem, para que, Senhor, ganhe alma no mundo inteiro, segundo o propósito de Deus na vida de cada um. Eu os abençoo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus abençoe com esta palavra, palavra que edifica, palavra de vida, mas um alerta para a igreja local, um alerta a todos nós, um alerta a todos os pastores. Que Deus abençoe, ore por nós. Estamos aqui no campo missionário, na cidade de São Lourenço do Piauí, evangelizando, fazendo culto nos sertões, fazendo culto nos povoados, nas cidades, tanto com o caminhão de som nas cidades, como com a caixinha de som nas casas. Temos levando o ID de Jesus a um povo carente, sedento e pobre. E também chegamos com doações de cesta básicas, roupas, calçados e outros mais, na casa de pessoas que não têm o que comer. Lembrando-se a vocês que esse mês é o mês de enchermos a carreta em Santa Catarina. Carreta do meu amigo Edoir, que doou para mais uma viagem ao campo missionário. Vamos encher ela de roupa, calçado, cesta básica e trazer ao sertão nordestino. Que Deus abençoe o teu dia. Lembrando aos irmãos, hoje temos culto de missão em Dirceu, Arco Verde, uma cidade aqui do Piauí. Estaremos lá pregando, se Deus permitir. Dia 4, uma grande cruzada na cidade de Fartura, ali com o meu amigo pastor Maurício. Depois temos em Paz Landim, Piauí. Esse mês ainda, mês que vem, mês de junho, estaremos em Paz Landim, Piauí. E também temos mais 3 cidades na sequência agendado. Então temos aí levando a palavra, trabalhando na base da ação social, construindo, edificando, evangelizando, cumprindo o ID, chorando porque estamos no deserto. Sabe, irmão? Aqui não tem lugar para a gente passear, não tem praia, não tem cachoeiras de água, não tem muita coisa que fazer aqui. Aqui tem almas para Cristo. Chorar, orar e ganhar almas. Socorrer, abençoar a vida. Essa é a minha chamada no sertão. Eu tô igual Felipe. Deixa essa Maria. Deixei Gravatal. Oh, Gravatal é linda, irmãos. Cidade das águas termais, 70 quilômetros da Serra do Rio do Rastro, 40 quilômetros do mar, 50. Igrejas lindas, bonitas, cidades lindas, bonitas, mas Deus nos chamou para a cidade mais pequena do Piauí, onde não tem água potável. Se você perfurar um poço artesiano aqui de 80 metros, vai vir água saloba, não potável, não dá para beber. A única água que tem para beber aqui é da chuva, se aparar em cisternas, armazenar, estocar, mas não dá para o ano inteiro. Quem consegue fazer uma cisterna de 15 mil litros, 20 mil litros, 30 mil litros, ainda tem uma aguinha para beber, mas daqui a pouco falta, tem que comprar dos caminhão-pipa. É uma luta para ter água aqui, querido. É uma luta para sobreviver aqui. Mas Deus tem alma nesse lugar. Ore por nós. Em nome de Jesus, eis-me aqui. Que Deus nos dê saúde, força e graça para anunciar o Evangelho de Cristo aonde Ele quiser. Um abraço a todos, meus irmãos e meus amigos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Vamos encerrar aqui essa live, né? Irmão, compartilhe essa palavra. Uma palavra de advertência a muitos. Compartilhem esta palavra. Eu estou orando para no futuro Deus nos começar a levantar para seminários bíblicos, seminários missionários, para levantar um exército missionário no Brasil e no mundo para ganhar almas para Cristo. Um abraço, oreis por nós.